Discussão única do projeto de lei do Executivo número 5/2019. Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito do município de Jacareí. Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, presidente Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Quero cumprimentar em nome do nosso secretário de Meio Ambiente, Júlio Pires, o Alexandre, e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, gostaria aqui de explicar para a população que nos assiste e que está aqui presente do que se trata a votação desse projeto. Trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito Isaías Santana, que autoriza que os procedimentos, estabelece critérios e normas para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local, para que seja emitido pelo município através da Secretaria de Meio Ambiente. Esse projeto está totalmente embasado em legislação estadual e federal. E aqui gostaria de ressaltar o artigo 225 da Constituição Federal, que, em síntese, diz que é direito universal o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. É sobre o objetivo, e esse é o objetivo desse projeto, que é o licenciamento ambiental, que serve como procedimento administrativo destinado a licenciar, ou seja, obter autorização para atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sobre qualquer forma, de causar certa degradação ambiental. Assim, cabe o poder público atestar a viabilidade e garantir que normas e empreendimentos com potencial de geração de impacto ambiental sejam devidamente avaliados e monitorados de forma a se garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, que estejam compatíveis com a preservação da natureza e o bem-estar da população. Ainda sob a ótica jurídica, a Lei Complementar Federal número 140 de 2011, que fixa as normas para a cooperação entre os entes federativos das atividades administrativas relativas à proteção ambiental, estabelece no seu artigo 9º, inciso 14, a linha A, que é competência do município promover o licenciamento ambiental de atividades que causem ou possa causar impacto no âmbito local. Dentro do Estado de São Paulo, o órgão responsável pela emissão das licenças ambientais é a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Mas levando em consideração a sobrecarga dos 645 municípios do nosso estado, é óbvio que em muitos casos há uma lentidão e inadequação dos processos de avaliação e monitoramento ambiental frente às necessidades locais. Ou seja, um único órgão para emitir todas as licenças ambientais e cuidar desses 645 municípios. E as solicitações de Jacareí, como de outras cidades, acabam ficando paradas, aguardando a avaliação do mesmo, sendo que aqui temos competência jurídica e técnica para deliberar sobre esses assuntos. Esse é o desafio que o município de Jacareí vem empreendendo.
seja por meio do fortalecimento de suas estruturas administrativas, como a Secretaria de Meio Ambiente e o Conselho Municipal do Meio Ambiente, seja estabelecendo normativas para as atividades municipais voltadas à proteção do meio ambiente. E é isso que estamos votando hoje. É uma lei que dá mais autonomia ao nosso município, pois a partir da aprovação dessa lei, o nosso município estará autorizado a fazer licenciamento apenas dos empreendimentos de baixo impacto ambiental. E aí quero citar alguns exemplos. Licenciamento de obras, Aderbal, de adutoras de água, esgoto, como nos casos do SAI, nas canalizações dos córregos e desassoreamento dos mesmos em áreas urbanas. Licenciamento de pequenas unidades produtivas, como pequenas fábricas de alimento, tecelagem e fabricação de componentes eletrônicos. E até onde o nosso município pode ir? Isso já está bem claro no CONSEMA. Importante salientar e deixar claro para todos que as atividades classificadas como médio e alto impacto ambiental continuarão a ser licenciadas pela CETESB, que é o órgão responsável, como, por exemplo, construções de pontes, complexos turísticos de lazer, derrubadas de vegetação nativa da Mata Atlântica, derrubadas de vegetação nativa em áreas de preservação ambiental, APP, e implantação de grandes complexos industriais. Ou seja, o município poderá licenciar, autorizar obras pequenas, reforços atividades de grande porte, como a maioria das obras do CAF, continuarão precisando das certidões que serão emitidas pela CETESB. E mais, no caso, e como funciona? Um dia o município poderá dar essas licenças de média e alta complexidade. Ontem surgiu muitas dúvidas aqui numa reunião com nós vereadores. Um dia. Mas como funciona esse trâmite? Ele só poderá pleitear essas licenças de média, emitir essas licenças de média complexidade, Aderbal, daqui 3 anos. Então, desde que eles tenham um corpo técnico e o conselho constituído. As licenças de grande porte, elas poderão ser pleiteadas daqui 5 anos. Eu acho que vai ser muito difícil o município de Jacareí atingir, porque, Valmir, só pode pleitear essas licenças de grande porte os municípios que tiverem mais de 500 mil habitantes. Então, é muito difícil que em 5 anos a população de Jacareí dobre. Por hora, o que nós estamos aprovando aqui? Apenas as licenças de baixo impacto para agilizar o serviço da prefeitura. Como autorização, Aderbal, Valmir, que a gente recebe muitos nos gabinetes, para as limpezas de córregos, valetas, muita gente querendo, a gente num tempo tão difícil de crise, as pessoas querendo abrir uma pequena indústria, que às vezes a licença ambiental trava todo esse processo da gente conseguir acelerar a nossa cidade, criar empregos, que é um grande anseio da população de Jacareí. Então, assim, a gente não pode travar, a gente tem que simplificar, desburocratizar, para que a gente possa estimular na nossa cidade aí o empreendedorismo. Ainda importantíssimo citar a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que será um instrumento de gestão financeira e orçamentária, com fontes propícias de recursos, cujo propósito será financiar serviços ambientais prestados pelo poder público municipal, além de projetos, programas e ações de prevenção do meio ambiente. Então, para terminar aqui, quero parabenizar o prefeito para estar trazendo essa responsabilidade para si, para o município, para que a gente possa avançar Jacareí, para que a gente possa continuar acelerando nossa Jacareí e desburocratizando a quem quer empreender na nossa cidade e melhorando a qualidade de vida da população que sofre com a demora para a limpeza de um córrego sujo. A gente sempre vários vereadores vêm nessa tribuna dizer por que não faz a limpeza do córrego, da valeta, gente que posta disseminação de pragas, doenças infecciosas como a dengue, porque esses locais não são limpos.
Então a gente tem a plena convicção que meu voto será favorável nesse projeto e peço a ajuda aí dos demais vereadores, porque a gente precisa continuar avançando e acelerando nossa cidade. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar o Décio, que está aqui, sindicato, o SAI, o Júlio Pires, Renato, Zé Roberto, Flávio Issa, nosso amigo representante do Bela Vista também, o jovem que está aqui. E o Rodrigo sempre sobe aqui numa motivação, né? De acelerar a nossa cidade, né? É isso? Precisamos pôr um olhinho no cabo do acelerador aí, viu, Rodrigo? Para dar uma acelerada maior, né? Mas é sempre importante ter essa motivação, porque a nossa cidade precisa que a gente dê passos maiores, né? Sobretudo no desenvolvimento econômico da cidade. Eu tenho falado muito que a falta de atração de investimentos, que a paralisia que hoje a economia desse país tem, prejudica em muitos municípios. Acabei de ver mais um dado aqui na Folha de São Paulo, e a nossa economia encolheu no primeiro trimestre. Colheu a economia do país, né? Isso reflete diretamente nos municípios, porque uma parte dos tributos arrecadados pelo município, eles dependem da atividade econômica, né? E a gente vê desemprego em alta, retração econômica, é uma combinação perfeita para que os municípios continuem a sofrer, continuem a não atrair investimentos, a gerar empregos, a gerar receita para o município poder investir nas suas competências, nas suas finalidades de infraestrutura, de educação, de saúde. Então nós vivemos no país um momento bastante delicado, né? Muitas pessoas não tendo o que comer, não tendo como pagar o aluguel, desistindo de projetos. É esse o atual cenário que a gente vive no país. Mas o município, ele precisa ser criativo. O município precisa buscar empreendimentos, o município precisa, como diz o Rodrigo aqui, acelerar, né? Trazer mais empresas, gerar mais empregos, porque é assim que nós vamos construir um município melhor, um município com mais capacidade de arrecadação, um município que também consiga fazer com que o nosso jovem, com que a nossa família tenha emprego. É isso que as pessoas estão precisando nesse momento, né? De trabalho, de emprego, de geração de renda. E esse é um projeto que está intimamente ligado ao desenvolvimento da cidade. Porque na medida em que a gente, qualquer que seja a licença ambiental, precisa recorrer a outros órgãos, em especial do Estado, a gente desacelera. A gente não consegue ter uma velocidade adequada com o objetivo de atender essa demanda de desenvolvimento, com o objetivo de fazer licenciamentos no nosso município para que esses empreendimentos sejam então instalados e a gente consiga contribuir com o desenvolvimento da cidade. É muito comum a gente recorrer a órgãos estaduais e demorar anos, demorar meses, demorar centenas de dias para conseguir um simples licenciamento ambiental. E aí o Estado não ajuda, né? O Estado não aparelha as suas secretarias, os seus órgãos, de modo que os municípios possam também ter mais agilidade nos seus projetos. Eu me lembro aqui, e eu cobro sempre, por exemplo, a limpeza do córrego do Tanquinho que atravessa o fundo do Jardim Emília. Quanto tempo a CETESB não tem demorado para emitir uma licença para uma simples limpeza, né, de um córrego que atravessa um bairro? Muito tempo. E aí, enquanto isso não acontece, a população fica sofrendo. Enchente, né, o pernilongo, os animais que ali procriam. Então, não tem cabimento, né, a gente deixar a população sofrendo por uma burocracia pesada da CETESB. E aí, aqui, quando se aprova esse projeto, não se quer dizer que
que o município está liberado para fazer o que bem entende dos nossos recursos ambientais. Muito pelo contrário, né? Vocês, Vossas Excelências, votaram aqui, aprovaram a instituição do Conselho Municipal, e de nada adiantaria ter o Conselho Municipal se nós não estabelecêssemos aqui as competências das secretarias, em especial do Meio Ambiente. Seria um projeto inócuo aprovar o Conselho do Meio Ambiente e não estabelecer o sistema de licenciamento, o sistema de aprovação dos empreendimentos na nossa cidade. Então, o Conselho do Meio Ambiente está intimamente ligado a esse projeto ou vice-versa. E eu quero dizer que analisei algumas emendas e algumas delas aí eu votei contrariamente para que prosseguisse, porque acho que o projeto foi bem elaborado, né? Teve uma emenda com relação às APPs, essa era a preocupação, mas vai haver intervenção em APP? Pode haver. Vou te dar um exemplo aqui, o Rio Madeira, que é um dos maiores rios que atravessa o estado do Amazonas, o estado de Rondônia. Você construiu lá uma usina. É óbvio que essa usina ela vai gerar consequências ambientais, mas nós precisamos também estabelecer quais são as compensações que serão realizadas, quais são os estudos que serão realizados para mitigar essa intervenção, para mitigar esses efeitos na APP. Então, não concordo que haja essa alteração com relação às APPs, e também tinha uma outra emenda que dizia que se teria que aplicar a lei mais restritiva, né, do ponto de vista ambiental. Também não concordo, porque no licenciamento ambiental, o que se vai verificar dentro das leis ambientais existentes é aquela que melhor atende o caso em questão. Então, pode ser, sim, que haja no nosso município os empreendimentos que terão alguma intervenção em APP, mas é preciso estar amarrada à compensação ambiental, porque não se proíbe intervenção em APP, não se proíbe, mas o que se exige são as compensações ambientais. Então, por todos esses motivos aqui que elenquei na tribuna, fazendo uma análise do projeto, eu vou votar favorável para que o nosso município possa dar passos maiores visando o desenvolvimento e bem-estar da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Queria fazer uma consideração daqui mesmo. Salientar a questão desse projeto de lei, como bem colocado com o vereador Luiz Flávio. Todas as ações, ultimamente, dentro do nosso município, as limpezas de todos os córregos, Santa Maria, Siesta, estão o executivo sendo multado, embargado a limpeza, e aí essa questão chove e essa sujeira volta para as casas, entra para as casas, por conta da não emissão ou na demora da emissão da CETESB, pela determinação que foi feita pela promotoria. O projeto ele se faz útil para acelerar esse processo, a qualidade e a presteza na atenção a essas famílias que estão em volta de áreas que precisam ser mantidas limpas, como bem colocado, né? A gente está em momento de dengue, de escorpiões, então nós também temos que fazer a nossa parte. E nossa parte também é permitir com que essa limpeza ela seja feita prontamente. Ao mesmo tempo que temos bairros como o Ijal, como o próprio Rio Comprido, que estão praticamente à margem de áreas de preservação, de áreas EPP. O Ijal tem uma área específica dentro dele, que é praticamente em cima dessa área de APP. E nós aprovamos um projeto de regularização, onde já determinamos que dentro das medidas legais, dentro da legislação vigente federal e até do próprio município, a área de preservação se mantiverá preservada, mas até onde vai os riscos a este morador e o próprio transitar dessa região. Então, eu acho que é redundante a gente restringir mais, na verdade. Então, é só complementar e acelerar o processo para que
logo os nossos munícipes tenham uma ação mais efetiva, tanto da regularização, como também da limpeza na nossa cidade. Parafraseando aqui o Rodrigo, acelerar Jacareí, né, Rodrigo? O projeto continua em discussão. Bom, eu estou aqui na Câmara, nesse momento, e quero dizer a vocês que o projeto vai ser muito bom para a cidade de Jacareí. Eu tenho feito muitos indicação dos valetão da cidade de Jacareí, e a semana passada eu mostrei aqui o valetão do Jardim Santa Maria, aonde que é envergonhoso passar perto de uma igreja católica e tão sujo daquele jeito. Aí tem aqui o valetão do Ciestra, que tem que ter ordem da CETESB para limpar esses valetão. Votando esse projeto aqui, o Júlio está aqui, o secretário do Meio Ambiente, não precisa mais ficar esperando as licenças da CETESB para fazer uma limpeza na nossa cidade de Jacareí. Porque desde que já passou para os dois jurídicos, passou pela Câmara, passou pela Prefeitura, nós temos que confiar nesses jurídicos da cidade de Jacareí para nós votar esse projeto. Vereador nenhum tem que desconfiar nesses jurídicos, porque é por isso que a cidade de Jacareí paga caro um jurídico para dar um parecer favorável, e deu um parecer favorável. Então, Júlio, eu quero dizer aqui, você que é o secretário, a gente vem apanhando muitos vereadores e o prefeito e toda a secretaria de não limpar esses córregos da nossa cidade. Mas tudo que vai fazer tem que ter ordem da CETESB. Tudo que vai fazer tem que ter ordem da CETESB. Não existe isso. A CETESB, ela tem o estado de São Paulo inteiro para resolver com pouca gente, e por isso esse projeto é muito importante para a nossa cidade. Eu tenho certeza disso. Votando esse projeto, não vai ter queda de desculpa mais de não limpeza da nossa cidade. Fez a indicação, passou pela Câmara, você já está lá, já vai limpar. Ah, não, agora não tem mais. Já foi votado o projeto. Eu tenho certeza que os vereadores vão votar aí, não sei se vai votar contra ou favorável, não falar nada comigo, mas eu vou na linha do Flavinho, que é um advogado. Eu vou votar favorável a esse projeto, porque o que eu quero nessa cidade de Jacareí é a limpeza da nossa cidade. A limpeza é saúde, a limpeza é vida. Não dá para aguentar mais essa situação na nossa cidade de Jacareí, uma sujeira dessa, e aí faz a indicação, faz o ofício, vai lá, mostra com o dedo o valetão, não, tem que ter ordem CETESB, não tem que ter ordem. Então, a partir de hoje, votando esse projeto, sancionando esse projeto, não vai ter essa desculpa mais. Tenho certeza que o Júlio Pires está aqui, ele está vendo os vereadores votar, a população da nossa cidade está vendo o que eu estou falando, e a nossa cidade vai ser a cidade mais limpa do Vale Paraíba, se Deus quiser. Vai, o projeto está em discussão que eu vou falar. O projeto está em discussão. Nossa, gente. Consigo falar? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste aqui na galeria, pessoal de casa que nos assiste aí através da internet, do Facebook. Meu boa tarde a todos. Nossa, meio-dia e meio já, hein? A hora voou. Eu queria dizer assim, a respeito desse projeto, que nós estamos aí com uma cidade, vereadora Lucimar, com mais de 230 mil habitantes. Não podemos mais ficar aí à mercê das leis do Estado, das leis federal, uma vez que o município também, né, pode se mobilizar e arrumar suas brechas aí para poder dar conta do recado da cidade. Porque é absurdo quando tem que se esperar por uma autorização desse órgão do Estado, que é a CETESB, e aí a gente vê aqui, Júlio Pires, quantas reclamações, e não é reclamação de vereadores, é reclamação dos munícipes, né? Que para se limpar hoje
um córrego, por exemplo, Diogo Fontes, né? Quantos comentários saem aqui com relação a Diogo Fontes? Porque precisa esperar uma autorização da CETESB, que a gente sabe que é muito demorado. Eu tive conversando com o prefeito há pouco tempo, e vocês sabem, né, vocês, vereadores, e o secretário também, que está aqui, que o prefeito há pouco tempo, a pedido dos moradores do Jardim Siesta, ele fez uma limpeza numa valeta lá, não é isso? Uma vala que tem lá, e aí, por causa disso, ele foi aí, recebeu aí um processo, não é isso mesmo, Júlio? Processo pelo Ministério Público. Vereador Jorei, você me permita, só para eu contribuir um pouco? Na verdade, o que acontece? O IGC, que é um instituto que ele controla a questão dos córregos, a questão do manancial, ele tem um mapa, né? E esse mapa, às vezes, você tem um córrego que existia há 30, 40 anos atrás. Ele não existe mais. E aquilo se transforma numa vala, né? Mas na carta do IGC, como não foi atualizada, ainda permanece como córrego. Então, se você faz uma intervenção ali, tem essa implicação ambiental. Isso é importante para o Conselho Municipal do Meio Ambiente debater e também ajudar a atualizar essa carta, porque pode ser que por um determinado momento da história era uma área de preservação, mas com o passar do tempo, por razões da própria natureza, passa a não ser mais. Então é necessário atualizar isso. Então essa também será aí um trabalho para o Conselho do Meio Ambiente. Muito bem colocado pelo vereador Luiz Flávio. E aí, para vocês verem o desfecho disso daí, é que aquela vala lá estava com o acúmulo de esgoto a céu aberto, sabe, aquela fedentina na cara das pessoas. E aí o prefeito com aquilo lá se sensibilizou e falou, vai lá e limpa. Puta merda, foi lá e limpou, mas foi a conta da promotora Elaine Taborda processar o prefeito por causa dessa situação. Olha para vocês verem que absurdo. Vai lá limpar uma fedentina daquela que estava atrapalhando a vida de todo mundo ali e você ainda recebe um processo. Quando se fala de áreas de APP, área de preservação permanente, não se pode mexer. Olha para você ver que absurdo. Puxa vida, nós não estamos na zona rural, nós estamos na zona urbana. Então uma área de preservação ela tem que ser mexida sim. Não desmatada, mas aquele braquiária que tem lá, criando escorpião, cobras e tudo mais, vai ficar por isso mesmo? Não, o meio ambiente tem que chegar lá, tem que ter essa permissão, chegar lá e limpar a coisa, né, vereadora Sônia? Tem que tirar o braquiária de lá, porque eu tenho uma área no meu bairro, tem uma área no bairro vizinho, que está cheia de cobras, cheia de escorpião, a área urbana. Ela é de preservação, mas é urbana. Então, essa área tem que ser feita a manutenção dela, sem dúvida. Vereador, o que traz escorpião para a cidade, pelo amor de Deus, não é mato. Daqui a pouco eu vou tacar fogo no mato. O que traz escorpião para a cidade é o lixo, é o entulho. Agora, se a gente for pensar dessa forma, vamos tacar fogo em tudo, então. Não é? Vereador, não é assim. Não estamos falando de fogo. Muito bem como é que falando de fogo. Não estamos falando de fogo nem de desmatar. Nós estamos falando de fazer a manutenção. Fazer a manutenção da área. Entendeu? Estamos falando de fazer a manutenção da área de preservação. O que é isso? O mato que está ali por baixo, sabe? O mato rasteiro. Isso tem que ser visto, não tem como. Não podemos, porque ela está dentro da área urbana. Então tem que ser feita uma manutenção. Não pode deixar lá a vegetação como fosse uma zona rural. Não é zona rural, é área urbana. Então isso tem que ser visto. E eu tive com o meio ambiente a semana passada, eles falaram que o pessoal foram carpir a mata de preservação lá do Jardim Colônia, e o chefe chegou lá e falou, pelo amor de Deus, sai daí, não mexe não que a taborda está de zóia aí. Que isso, gente? A área urbana, ela é de preservação, mas ela está dentro do bairro, dentro da área urbana. Então ela tem que ser feita a manutenção. Concorda comigo, presidente? Tem que ser feita a manutenção, não é zona rural, gente. Então, agora sim, com esse projeto, a aprovação desse projeto, nós temos aí a nossa expectativa aí de que a coisa melhore, Júlio Pires. E daí a coisa flui, né? E o meio ambiente vai ter essa autonomia de prestar esse serviço. Aí também, vereador Abda, aí não queremos mais desculpa, que também ele, né? Porque vai estar autorizado. Então, queremos aí, Júlio, né, uma agilidade aí, sem dúvida nenhuma. A gente percebe que o tempo chuvoso já passou, e com a autorização desse projeto, aí sim, Júlio, não vai ter mais, né? Você tem
tenha a estrutura para poder fazer a coisa acontecer. Então, né, esperamos aí, né, agilizar, agilidade no trabalho. Claro, a gente sabe de todo o seu esforço aí, mas diante de toda a aprovação desse projeto e da força que você vai ter para conduzir a sua secretaria, a gente conta aí com o belo trabalho que você já vem prestando para que seja sanado todas essas demandas, inclusive de córrego. É um absurdo quantas limpezas de córregos aí que fica aí de ano, né? Um ano, por exemplo, parado, e agora a gente tem certeza e espera isso, que seja feita a manutenção com mais prioridade, né? Essas áreas que têm necessidade. E eu vivo essa realidade no meu bairro, que é o Paraíso, por exemplo. Tem um córrego ali que fedetina só, cara. Então precisa estar sempre fazendo manutenção. Tenho certeza que com a aprovação desse projeto você vai ter um olhar com mais frequência para esses bairros, tá bom? Mas conta com o meu voto favorável aí e com certeza o voto dos demais vereadores. Muito obrigado. Vou comentar. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, nobres vereadores, hoje em especial o secretário do Meio Ambiente, Júlio Pires, e o doutor Alexandre, que a gente sabe que é um protagonista de montar a legislação que vem para essa casa do Executivo e traz bastante seriedade, bastante estudo, bastante embasamento. Essa lei, a priori, da política pública do meio ambiente, é um desafio para você, Júlio Pires, porque nós votamos há uns meses atrás na formação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no qual ele traz uma seriedade e uma responsabilidade muito grande na sua composição, né? E é isso que dá segurança da gente estar analisando e assim sendo favorável a esse projeto. Mas assim, não tem como não deixar de falar, porque nós estamos aqui discorrendo sobre a questão do meio ambiente. Até agora eu só ouvi falar dos córregos. Mas nós temos que lembrar que o meio ambiente, ele é muito mais amplo que tudo isso. E esse projeto ele vem trazer a oportunidade legal do Executivo tirar alguns obstáculos que é posto por outra instituição pública. A gente está vendo aí a dificuldade da CETESB, a dificuldade nos projetos aqui de desenvolvimento urbano trazido por essa casa, na manutenção das várzeas, e a gente está vendo uma discussão na questão ambiental, e a gente vê que isso está amarrando o desenvolvimento urbano da cidade. Mas a gente tem que trazer um pouco a discussão aqui. Eu fiz algumas observações. As áreas verdes do nosso município, né? A gente está falando da política pública, está olhando também só urbano, mas nós temos uma extensão por todo o território da cidade de Jacareí. Daqui a pouco, a cidade, só na sua central, ela não vai bastar o desenvolvimento. Ela vai ter que se utilizar das áreas também rurais para poder fazer uma expansão, para estender o comércio agrícola e assim vai indo. E esse projeto é muito sério, porque o impacto ambiental. E aqui, vou por partes das minhas emendas, uma não foi aprovada pelo nosso jurídico, que foi para o arquivo, mas eu queria ressaltar aqui a importância da gente poder discutir política pública com todos os atores. E como eu falei, da importância da composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas aqui traz no artigo 4, índice 2, que compete assim: vai ser oficializado as ações através do decreto e ouvir o Conselho. Esse ouvir o Conselho me incomodou, porque acho que se cria um conselho, você chama técnicos da área, você envolve instituições universitárias para compor, e daí você põe num artigo o decreto, em primeiro lugar, e depois ouvir o conselho. Acho que inverteram aí a ordem, embora eu tenha certeza que vai ser tudo feito com seriedade e responsabilidade, mas eu acho que nos próximos projetos valorizar os conselhos, porque o conselho, assim como o fundo, são exigências para que a política pública ela tenha
Por exemplo, as multas dos impactos que vocês vão fazer, cada licença vai ter a multa e coisas assim, vai vir por esse fundo para ser fomentado ações que vai valorizar cada vez mais a política pública do meio ambiente. Mas, assim, isso me chamou a atenção, não passou pelo jurídico da casa, nem eu colocando. Uma decisão conjunta com o conselho não passou, e também nem eu colocando analisar o parecer do conselho. Então, acho que cabe, então, ao executivo valorizar esses conselhos, porque eu que sou de conselho municipal, participei de vários conselhos, então incomoda um pouco, porque valorizar os membros do conselho. O do poder público, muitas vezes, só ausenta da sua atividade e vai discutir política pública no conselho. Mas a sociedade civil, ela é voluntária. Os técnicos vão dar seu tempo voluntariamente. Então, nos próximos projetos, valorize os conselhos. E a questão aqui, até o Luiz Flávio comentou, eu me preocupo muito com o artigo 5º, o inciso 5º, por conta quando fala assim, que eles vão poder determinar o licenciamento sobre os recursos naturais, intervenção em área de preservação ambiental, supressão de vegetação e cortes de árvores isoladas. Por isso que eu coloquei, aplicando-se as mais restritivas, por conta, a gente sabe, acabamos de votar aqui um projeto que o pessoal não respeita muito as multas. Olha os nossos terrenos baldios que nós estamos falando, estão sendo multados, mas não estão sendo cumpridos. Então, eu coloquei nessa questão para principalmente pensar na compensação de todas as partes. Porque aqui nós estamos falando licenciamento ambiental para empreendimento e atividades. Então, é muito sério, é um desafio muito grande que o executivo e que o secretário do meio ambiente vai assumir. Porque é muito sério, seríssimo. E o meio ambiente ele é muito mais amplo do que a gente pegar um problema pontual e resolver. A gente vai resolver o problema, sem dúvida nenhuma, dos córregos dos nossos municípios. Mas tem questões ambientais que são mais, que estão assim, que precisam de uma atenção maior. Que nem, por exemplo, a gente está vendo a composição, que nós vamos votar daqui a pouco, a composição técnica, que vai compor esse trabalho de licenciamento. É muito importante, porque só os departamentos internos sabem a pilha de processos que está lá parado, aguardando licenciamento de outro poder público. Vai agilizar muito o executivo, sem dúvida nenhuma. Mas que nós possamos aumentar a nossa visão do que é ambiente. Né? Então, é muito sério. Eu fico vendo as nascentes da cidade, o lago, o nosso rio Paraíba, as árvores aí, que tem árvore que espera mais de um ano, se vai retirar ou não vai retirar. Então, vai ajudar bastante a legislação, eu não tenho dúvida. E também eu não tenho dúvida da seriedade e da competência que vai ser realizada por essas licenças. O projeto continua em discussão. Bom, eu gostaria de fazer minhas observações também com relação ao projeto. Bem colocado, vereador Lucimar. Também penso como você. Só que não é uma questão só limpeza de córregos, não é? Que eu vejo como ambientalista e protetora de animais. Quando a gente fala que é ambientalista e protetora de animais, as pessoas que só pensam, como digamos assim, na evolução da cidade, né? Na parte industrial também, gerando empregos e tudo mais, ela não pensa na parte ambiental. Tanto que os ambientalistas gritam a todo momento pela preservação do meio ambiente. E algumas pessoas acham isso ridículo, não é? Então, não é só uma questão de limpeza de córregos. É lógico que isso aqui vai facilitar a limpeza de córregos, que as pessoas pedem muito, né? Mas não é só uma questão disso. Eu não visualizo só nisso, né? E também não é uma questão só de acelerar. A gente tem que acelerar Jacareí, mas com responsabilidade. O mundo tem que acelerar com sustentabilidade. Né? Tem pessoas que não entendem isso. Para entender isso, tem que ser biólogo, tem que ser ambientalista, tem que estudar ecologia. Sem qualidade de vida, não se vive no planeta. Sem a parte ambiental ser cuidada, não se vive no planeta. Então, é o que eu falo, né? A economia ela tem que seguir um paralelo junto com a sustentabilidade. E esse que é o meu medo também nesse quinto, né? Inciso quinto que foi falado, porque realmente parece dar plena liberdade para estar mexendo na PPs, né? Então, tem pessoas que não se preocupam com isso. Eu me preocupo.
Eu me preocupo com o futuro das cidades, com o futuro do planeta, coisas que algumas pessoas não se preocupam, não é? Então, eu me sinto nesse direito de estar preocupada com isso, né? Tem o Conselho do Meio Ambiente que vai funcionar assim, se tiver pessoas engajadas, porque para ser secretário do Meio Ambiente, para lidar com o meio ambiente, para lidar com animais, tem que ser engajado na causa e tem que gostar, porque se você coloca uma pessoa na secretaria que não gosta daquilo do meio ambiente, a coisa não vai para frente. Então, o Conselho realmente tem que ter pessoas engajadas. Então, eu espero que realmente esse projeto não venha atrapalhar o desenvolvimento da cidade e muito menos degradar mais o meio ambiente ainda, que realmente as pessoas sejam engajadas nessa causa e que a cidade se desenvolva com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, porque se as aves do planeta se extinguirem, com certeza nós vamos ter que respirar, né? E aí nós vamos comer o quê? Dinheiro, não é? Então, está aí a minha posição. Eu realmente gostaria de ter estudado mais o projeto. Nós não tivemos tempo para isso, para uma discussão, porque eu acho que meio ambiente é uma coisa muito séria, né? Então, fica aí. Eu não vou votar, realmente eu vou votar a favor, mas com aquela dorzinha, né, de não ter estudado mais o projeto para fazer algumas alterações, se possível. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentar aqui o secretário de Meio Ambiente, que nos prestigia o projeto de seu interesse, o Alexandre acompanhando, Décio, presidente do sindicato, Zé Roberto, os amigos aí. Gilson, o Gilson está em pé ali. O Valmir pediu para chamar você de padrinho. Mas eu falei, tudo bem, mas toma benção também não, né? Aí já é demais. Luiz Flávio, você queria uma parte antes de começar a falar? Eu queria uma parte, porque assim, eu quero até cumprimentar a Sônia pela manifestação dela, né? E é tão verdade que nós temos preocupação com o meio ambiente, com as intervenções de APP, e esse é o motivo de nós, vereadores, estarmos aqui votando essa lei, que ela vem justamente regular essas intervenções. E aqui tem dois eixos que eu acho que são importantes, que não tive tempo hábil para falar, que é com relação a qualquer desvio de finalidade que houver no licenciamento, qualquer desvio que houver na aplicação do direito ambiental no município, já tem o conselho para poder fazer essa efetiva fiscalização. E outra questão que eu achei extremamente importante, que está no artigo 14, que é a participação pública. Então vai ser assegurado a todo cidadão jacariense que possa ter acesso aos documentos, ter acesso aos procedimentos, e se caso isso for contrário às leis ambientais, da mesma forma ele também pode fazer uma impugnação, seja administrativa ou pelo meio judicial. Então eu penso que esses dois vetores aqui que estão na lei, da participação popular, assim como do Conselho, asseguram a correta aplicação das leis ambientais no nosso município. Então essa é a preocupação que é da Sônia, parabéns pela formação que Vossa Excelência tem, mas também creio que seja de todos os demais vereadores aqui. Obrigado, Luiz Flávio. E até indo um pouco nessa linha já, eu acho que a gente tem que deixar bem claro para a sociedade que nós não estamos dando uma carta em branco para o governo. Essa é uma questão que tem que ficar bem clara para a gente, até porque hoje nós temos aí órgãos que estão aí alinhados com a sociedade, às vezes até exageram, é verdade também, mas há muito em que a gente possa recorrer. Então, não me preocupa, até porque o controle local é muito mais fácil. O que eu não consigo controlar é quando vem uma agência estadual, uma agência federal. Essa, para a gente, é mais complicado, porque a gente não tem acesso a nada. Haja vista aí o que acontece no país. A gente fica preocupado com a pulga e o elefante passando atrás. Olha o que está acontecendo no Brasil aí com aquelas represas lá, esses acidentes. Por quê? Porque houve conivência do poder público, né, e dessas agências de regulação que deixaram passar. E nós sabemos os motivos, né? Não vou aqui acusar, mas não precisa, todo mundo faz juízo. Mas quando você traz isso para o controle local, e aqui a gente também tem que deixar claro que há uma limitação para essa lei. Nós não estamos falando de grandes
situações e grandes licenciamentos. Aqui tem que estar, primeiro, bem claro que são os interesses locais e que a legislação permita a ação desses licenciamentos. Agora, eu vejo isso como muito positivo, não tenha dúvida, viu, Júlio? Quando eu ouvi da possibilidade desse projeto, eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse, né, quem já esteve do lado de lá, né, no executivo, sabe como é dificultoso, muitas vezes, você viabilizar pequenos empreendimentos, pequenas ações. Nós estamos falando aqui muito do meio ambiente, estamos esquecendo também do desenvolvimento econômico da nossa cidade, que muitas vezes é travado por conta de detalhes que ficam nas mãos de agências, pelas quais nós não temos nenhum tipo de competência, de ingerência, para poder gerenciar, viabilizar isso mais rápido. Aqui na cidade, para quem não sabe, nós tínhamos aqui uma agência da CETESB, estava aqui do lado da gente, e foi retirado. Então, assim, tudo joga para São José, Taubaté, que dificulta mais ainda quando alguém quer investir na nossa cidade. Infelizmente, Jacareí é uma cidade, se você for analisar, é uma cidade grande, que tem aí um capital industrial, um capital comercial muito grande, e muitas vezes as pessoas vêm aqui e percebem a burocracia como é. Então, eu acho que esse projeto aqui está aqui um tema que eu acho que o governo está acertando. E a minha preocupação também, ela não vai muito longe, em função do Conselho, que eu acho que o Conselho é um grande instrumento, né, de controle social. O que nós temos que nos preocupar agora é com o preenchimento desse Conselho. E temos nós, vereadores, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não batemos no peito que somos os fiscalizadores? Nós somos também aqui uma espécie de uma antena parabólica que tem que captar esse sentimento. E se nós entendermos que algo está equivocado, que isso pode afetar, vamos dizer, as características da nossa cidade, prejudicar o meio ambiente, Sônia, eu não tenho dúvida que a gente tem que recorrer aos órgãos competentes. A promotoria está aí, acho que a gente tem os jornais, tem as rádios, para fazer denúncia. Agora, eu não quero acreditar que, longe disso, que o governo estivesse criando aqui um mecanismo para poder fazer esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Vejo isso com muito bons olhos, acho que é uma sacada legal, acho que isso vai ajudar, vai facilitar muitas coisas aqui na nossa cidade, então, logicamente, que quero aqui fazer a defesa desse projeto, votarei, logicamente, favorável, na expectativa que, de fato, a gente possa avançar em alguns quesitos. É lógico que aqui, Júlio, foge um pouco do tema, mas eu vejo outras questões, até na questão de segurança, e você sabe que a gente tem até algumas demandas, são questões, por exemplo, da supressão de árvores, que eu acho que há um certo preciosismo de quem faz as análises, porque só quem vai no local e vê o problema é que sabe que, de fato, às vezes falta bom senso. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de fazer essa cobrança direta a você e tentasse criar isso, eu sei que você tem lá assessoria jurídica, algum mecanismo que pudesse envolver também pessoas dentro desse, talvez o próprio conselho, para ajudar a viabilizar, porque tem casos aí que a gente acha absurdo o técnico ir lá e dizer que não pode suprimir uma árvore porque ela é uma árvore bonita. Pô, não justifica. Está estourando o muro do camarada, a qualquer momento pode cair, pode causar acidente. Então, acho que precisamos avançar também em alguns aspectos, e até porque existe uma lei de compensação. Então, se eu corto uma árvore, pela lei, eu tenho que fazer uma reposição, dependendo do caso, ou no lugar, ou doar uma quantidade enorme de mudas. Então, nós não estamos degradando o meio ambiente, apenas estamos compensando uma coisa pela outra. Então, deixo aqui já esse meu pedido para que você faça aí um estudo e apresente uma proposta para viabilizar um pouco mais essas questões que a gente sabe que traz muito incômodo para a população. Vereador Arildo, pode chamar aí de padrinho, esse é o padrinho de casamento. Não é Júlio, padrinho Júlio. O projeto continua em discussão.
Peço ao primeiro secretário que leia a síntese da emenda número 1. Emenda número 1. Artigo 1º. O artigo 35 do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 35. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei número 2811/1990. Câmara Municipal, 14 de maio de 2019, autoria Paulinho dos Condutores. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Emenda número 3. Emenda número 3/2019. O inciso 5º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo de número 5 de 27 de março de 2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Autorização ambiental que permite ao interessado, mediante o preenchimento de exigências técnicas e legais, a realização de atividade, serviço ou utilização de determinados recursos naturais, intervenção em área de preservação permanente, APP, supressão de vegetal e corte de árvores isoladas, observando-se a legislação pertinente, aplicando-se a mais restritiva. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda número 3 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 3 rejeitada. Emenda número 4. Emenda número 4/2019. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam estabelecidas novas normas e procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impactos local no município de Jacareí, no exercício da competência municipal definida pela legislação federal e estadual, excetuada a atividade minerária. 14 de maio de 2019. Autoria vereadora Sônia Patas da Amizade. Emenda número 4 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 4. 3. Rejeitada. Nossa, eu nem vi. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Márcia Santos? Favorável. Perdão, doutora Márcia Santos. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável.
Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, eu espero que realmente, sejam cumpridas aí todas as formalidades quando vier um projeto onde tem que devastar alguma área de APP, porque realmente às vezes eu fico um pé atrás, porque algumas vezes não são cumpridas aqui em Jacareí, infelizmente. Então realmente eu vou ficar de olho mesmo com relação a esse problema ambiental que possa ocorrer aqui em Jacareí. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, que nós tenhamos política pública muito séria, gestores muito comprometidos, porque nós estamos aqui com um desafio muito grande pela preservação ambiental do nosso município, e que o secretário Júlio Pires forme uma equipe bem bravadora para que nós possamos desenvolver a parte ambiental, mas também preservar o que não é, o que é de natureza, principalmente nossos recursos minerais. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Projeto de Lei do Executivo número 5/2019 dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local. No âmbito do município de Jacareí, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.